Olá, mais uma vez, estamos reunidos para a nossa sessão de estudos do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje a sessão é de número 42, dia 22 de maio de 2023. Nós estamos tratando do capítulo 11º, A Gênese Espiritual. E hoje nós vamos tratar do tema Doutrina dos Anjos Decaídos. Nós devemos finalizar o capítulo de hoje, né, o capítulo 11º, e, portanto, nós vamos dos itens 42 ao 50, que é isso que compõe esse nosso estudo da noite de hoje, né? Só um momentinho que aqui... Agora nós vamos para isso, para o livro. Então, nós temos aqui a doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido. Então, vamos começar com uma observação de Kardec, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Na verdade, assim, é uma nota de Allan Kardec. Aí ele fala assim, olha, quando na Revista Espírita de janeiro de 1862 publicamos um artigo sobre interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos apenas como uma hipótese, tendo somente a autoridade de uma opinião pessoal controversa, já que então faltavam os elementos completos para a afirmação absoluta. Então, Kardec está propondo assim uma discussão, é uma hipótese naquela época, né? Depois vieram outras informações, porque a doutrina espírita, ela não é estática, ela é muito dinâmica, ela vai acrescentando, principalmente com relação à ciência, ela vai cada vez mais progredindo, né, em informações e tudo, porque a ciência progride, e a doutrina espírita não pode ficar atrás, ela tem que acompanhar. Então, Kardec já dizia isso. Então, naquele momento, no ano de 1862, na Revista Espírita, ela coloca esse tema que é dos anjos decaídos como sendo uma hipótese, né? Que até ele colocou, é minha opinião, e a opinião pessoal controversa. Demos título de ensaio, então ficou como um ensaio, né? Com vistas de provocar o exame, com a determinação de abandoná-lo ou modificá-lo, se fosse preciso. Então, com o passar do tempo, ou se abandonaria essa teoria, né? Ou então acrescentaria, modificaria, né? Colocaria mais informações. Seriam, naturalmente, aparecer novas informações. Atualmente, essa teoria sofreu a prova do controle universal. Não somente foi acolhida pela maioria dos espíritos, como a mais racional e de acordo com a soberana justiça de Deus, mas ela foi confirmada pela generalidade das instruções dadas pelos espíritos sobre esse assunto. É o mesmo que concerne a origem da raça adâmica. Então, exatamente como na teoria da raça adâmica, né, a colocação dele, como ele fala, né, a origem da raça adâmica, essa teoria dos anjos decaídos estava em conformidade. Ela tinha a lógica dela que podia, então, ser aceita pelos espíritos. E foi o que aconteceu, né, que ele coloca bem isso aí. Então, voltando lá, né, esse é só o título, né, desse item. A palavra anjo, isso é o item 42. A palavra anjo, como muitas outras, tem várias acepções. Pode ser usada indiferentemente para o bem ou o mal, uma vez que dizemos os bons e os maus anjos, o anjo de luz e o anjo das trevas. Disso resulta que, em sua acepção geral, significa simplesmente espírito. Então, anjo é um espírito, né, na verdade. Então, é um título que se dá, um nome que se dá, né, para um espírito, conforme a categoria dele. Espírito evoluído, anjo. Espírito atrasado, anjo do mal, né? Então, é a mesma coisa. Os anjos não são seres fora da humanidade. Então, não são, assim, criações à parte. Pertencem à humanidade, porque são espíritos de homens que já desencarnaram. É interessante a colocação sempre que a gente faz, né? O entendimento que a gente faz.
Segundo o nosso entendimento, essa é a vida normal, essa é a vida definitiva, e nós vamos para o plano espiritual, como se daqui saíssemos. E não é. A gente tem que entender que esta é uma vida temporária, transitória, e que nós retornamos para o mundo espiritual, porque nós saímos do plano espiritual. E aí, quando a gente vem, a gente passa um tempo aqui e depois volta, né? Ainda hoje eu falava com uma companheira de trabalho, eu falando para ela como eu tenho, assim, a morte como algo natural, como se fosse uma passagem, uma porta que sai, uma pessoa sai de uma área, né, de um quarto, e passa para outro, né? E, na verdade, é só essa transferência. Claro que existe um monte de coisa por trás disso, a saudade que fica, a dor, o sofrimento, enfim, né? Mas, se for pensar de uma forma bem tranquila, bem calma, é isso que acontece. Nós temos que olhar a morte com naturalidade. Por quê? Porque é um retorno para a pátria espiritual. Então, aqui não é definitivo. Então, apesar de nós sabermos disso, a gente tem dificuldade de aceitar, né? Mas vamos lá. Então, os anjos não são seres fora da humanidade, estão aqui, né? São espíritos, são entidades, espíritos que retornaram para o plano espiritual, né? Criados perfeitos. Então, eles não são seres fora da humanidade que foram criados perfeitos, não é nada disso, né? Mas espíritos que alcançaram a perfeição, como todas as criaturas, por meio de seus esforços e de seu mérito. Então, isso aí é um prêmio pelo esforço que a gente teve. A gente vai até ver aqui nesse 138, né, que é nesse caso aqui, deixa eu ver, acho que é o editor que fala, vamos ver. Isso, é uma nota do editor, né, que tem muito a ver, pela linguagem e tudo, com o Paulo Henrique de Figueiredo, que foi ele, um dos responsáveis pela edição dessa publicação da Gênese, né, baseada na primeira edição, que, segundo, foi feita uma pesquisa, uma investigação, a primeira até a quarta nunca foi alterada. Kardec não alterou. Depois, sim, alteraram, depois da morte dele, depois do desencarne dele. Então, vamos lá. A nota do editor de número 138. As religiões ancestrais, essas religiões já antigas, estabelecidas como o judaísmo, cristianismo, hinduísmo, budismo, olha como são religiões diferentes, diversificadas. Partem do princípio, então, todas elas partem do mesmo princípio de que Deus teria criado os seres numa condição de perfeição. E por ter errado ou se rebelado, teriam sofrido uma queda na encarnação humana. Então, nós viemos aqui por um castigo. Isso é o que, né, fomos expulsos do paraíso e fomos, né, para o mundo aí. Ou seja, caracterizando a degeneração da alma e a vida humana como castigo. Todas adotam, portanto, a moral heterônoma, que está baseado em leis externas, castigos, recompensas, submissão. Então, isso aí, essa moral heterônoma, ela é muito diferente da próxima mesmo, que é a moral autônoma, né? Que é o que o Espiritismo prega. O Espiritismo, por sua vez, se fundamenta na moral autônoma, justificada pela evolução do espírito desde, quando criado simples e ignorante, conquistando suas faculdades, que são inteligência, livre-arbítrio, senso moral. Isso é conquista que nós, seres humanos, conquistamos. Nós temos isso, inteligência, temos todos. Pode ser a pessoa mais assim atrasada em termos de inteligência, mas tem inteligência, né? Livre-arbítrio,
Todos nós temos o direito conquistado de decidir sobre o que nós queremos fazer, né? Senso moral, nós também temos esse senso moral, sabemos o que é certo, o que é errado, sabemos o fazer o bem, né? Esse comportamento nosso, positivo ou negativo, mas dentro de um conceito moral, né? Pelo próprio esforço e adesão voluntária e racional ao princípio moral, pela compreensão do que é bom e universal. Então, essa é a moral autônoma. Então, não tem influência de religião nenhuma. Isso se faz e vem com o homem, está plantado no homem. Isso, inclusive, nós vamos ver junto ao estudo que nós vamos dar continuidade, né? No lugar de fé cega e obediência passiva, requer reciprocidade, cooperação e solidariedade. Então, nada de fé cega, essa moral heterônoma, né? Nada de fé cega e obediência passiva. Faz assim, pronto. Mas por quê? Não pergunte, faça, né? E acredite. É uma fé cega, não tem motivação nenhuma para poder fazer essa transformação. Tem que fazer isso e pronto, né? Desse modo, a felicidade não é uma recompensa divina, mas meritória e progressiva, proporcional ao progresso moral. Olha que interessante, vou ler de novo. A felicidade não é recompensa divina, não é um docinho, que nem o cachorro faz né, atende a gente, obedece, aí dá um snack para ele, dá uma comidinha, um petisco para que ele possa... isso é uma recompensa. Ele faz o que a gente quer e ganha um prêmio. Isso é recompensa. Agora, o merecimento, né? Então, a felicidade é meritória e progressiva. Felicidade progressiva, cada vez mais aumentando, engrandecendo essa felicidade, né? E ela está vinculada ao progresso moral. Então, se nós estamos evoluindo moralmente, nós estamos indo em direção à nossa felicidade. Estamos cada vez mais em poder dessa felicidade. Então, essa era a observação dos editores, né? Agora, se fossem seres criados perfeitos, né, os anjos, né, perfeitos, sendo uma rebelião contra Deus um sinal de inferioridade, os que se rebelaram não poderiam ser anjos. Então, se ele já está num nível superior, aí é expulso do paraíso por quê? Porque se rebelou contra Deus. Deus falou, não faça isso, não coma maçã. Maçã é uma coisa que veio bem depois, né? Mas vamos lá, vai que seja. Aquele é o fruto proibido, não coma isso. Ah, desobedeceu? Fora, né? E é expulso do paraíso. Então, essa é a colocação. Se ele era um espírito superior, se Adão e Eva, no caso, né, que é assim que a gente entende, né, assim que a gente conhece a expulsão do paraíso, então, se eles eram espíritos já criados perfeitos, não poderiam regredir, não poderiam rebaixar essa qualidade moral deles, né? Então, seguindo, onde é que nós estamos aqui que eu me perco no... Se fossem seres criados perfeitos, sendo uma rebelião contra Deus, porque não fizeram o que Deus queria, um sinal de inferioridade, os que se rebelaram não poderiam ser anjos. A rebelião contra Deus é inconcebível em seres que ele criou perfeitos, ao passo que é possível em seres ainda atrasados. Então, em seres atrasados, sim, pode se rebelar contra Deus. Quantos espíritos a gente não conhece em reuniões mediúnicas que vêm falando de Deus, né? Por que Deus ajuda só um e não outro? Por que eu estou assim? Porque está rebelde, né? Está lá fazendo suas blasfêmias aí tudo, porque acha que é uma vítima de Deus. E quantos a gente conhece encarnados aqui, no nosso meio, que não só não acredita em Deus, mas se acredita
Não, ele está de perseguição comigo, não é possível. A minha vida, como é que está? Está virada de perna para o ar. Então, é uma colocação, é uma conclusão errônea, né? Porque a gente vai ver de novo aí mais para frente que o esforço é individual para que a gente possa crescer, para a gente possa ir rumo à nossa felicidade. Por sua etimologia, né, que é o estudo da palavra, né, a palavra anjo, que vem do grego agelos, significa enviado, mensageiro. Então, na origem, a palavra anjo é enviado, mensageiro. Ora, não é racional supor que Deus tem escolhido seus mensageiros entre seres suficientemente imperfeitos para se revoltarem contra ele. Então, imagina, Deus fala, você aí vai ser meu mensageiro, vem para cá, você também. E aí manda para os homens, né, as mensagens. E eles são do meio aí, inferior. Então, não tem lógica isso, né? Até que os espíritos tenham atingido certo grau de perfeição, estão sujeitos a falir, seja no estado de erraticidade, seja de encarnação. Isso é muito importante. Quando a gente vem para cá, como espíritos aprendizes, né? Ou assim, nós estamos aprendendo, estamos progredindo, né? Então, até que a gente passe da zona de perigo, de ser atraído pelo mal, de tomar as decisões através de paixões, né? Então, até esse ponto, até que esteja acima de tudo isso, está sujeito a falir. E pode falir. Então, quantos espíritos não vieram para cá, né? Que podiam serem seres assim inteligentíssimos, indivíduos inteligentíssimos, mas a moral ainda meio duvidosa. Aí vem para cá e cai no mundo, põe a perder a sua... Não é que perde a encarnação, não é isso, mas podia ter feito mais e falha na sua vinda para cá, não aprende tudo que deveria aprender e muitas vezes arruma mais débitos ainda. Então é muito arriscado quando se vem para cá, porque nós podemos, né, falir. Isso é perfeitamente normal, né? A gente não regride, mas a gente pode falir e pode ficar mais tempo estacionado nesse progresso aí que a gente atingiu, né? Falir é infringir a lei de Deus, que está inscrita no coração de todos os homens, a fim de que não tenham necessidade da revelação para conhecer os seus deveres. Então, ninguém precisa de nada, não precisa ir buscar em lugar nenhum o que a gente já sabe, o que a gente já tem em nós, está gravado no nosso coração. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe a lei de fazer ao próximo que não gostaria que fizéssemos a nós mesmos. Então, tudo isso já está no nosso íntimo, né? Agora, a decisão é nossa se nós queremos infringir a lei de Deus, as leis de Deus, né? Então, nós sabemos, nós temos conhecimento dos nossos deveres. É impossível que uma pessoa, só se ela estiver fora de si, tiver algum problema, né? Assim, de raciocínio embotado por alguma droga ou algum problema de ordem psicológica, mas o fato é que todos nós, numa posição normal, numa situação normal, nós sabemos dos nossos deveres. O espírito só compreende gradualmente e à medida que sua inteligência se desenvolve. Então, nós já chegamos lá. Nós e toda essa humanidade que está aí. Todos os homens já sabem, já se utilizam do livre-arbítrio e já sabem o que é certo e o que é errado. Então, não dá nem para reclamar para ninguém. Reclamar desconhecimento. Não dá, né?
Quem infringe essa lei por ignorância e falta de experiência, a qual só vem com o tempo, apenas incorre em uma responsabilidade relativa. Se ele não sabe, não dá para passar por uma corrigenda ou assumir uma responsabilidade grande perante aquilo, porque ele não sabia. Mas aí ele estava no processo de aprendizado. Então, ele não chegou lá ainda. Então, não dá para dar uma responsabilidade ou responsabilizar ele por isso. Então, é uma responsabilidade relativa. Né? Mas aquele cuja inteligência está desenvolvida, que tendo todos os meios de se esclarecer, desrespeita a lei voluntariamente e pratica o mal com conhecimento de causa, incorre em uma revolta, uma rebelião contra o autor da lei, que é Deus. Então, se a pessoa não tem conhecimento, é uma responsabilidade relativa. Mas aquele que tem conhecimento, tem inteligência, né, tem todos os meios para se esclarecer, esse não dá para dizer, eu não sabia. Não. Voluntariamente ele desrespeitou as leis de Deus, praticou o mal, sabendo que estava praticando mal. Será que o traficante não sabe o mal que ele está colocando, né? Que resultado daquilo que ele está fazendo? É impossível que não saiba. Se ele estiver pensando, puxa, se eu tivesse um filho, né, que estaria hoje viciado, eu não sei o que eu faria. Então, aí, mas ele continua vendendo, continua traficando. Então, ele está fazendo a coisa com conhecimento de causa, ele sabe que está errado. Né? E aí ele vai, seguramente, responder por esses atos, né? Porque ele está se rebelando contra a lei de Deus. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. Então, vamos pegar o mundo, que a gente já estudou tudo isso, né? Nas eras geológicas, que ainda não tinha o ser humano vivendo, ele evoluiu, foi evoluindo, evoluindo, até que chegasse na condição de abrigar vida humana. Então, a evolução é material. Então, ele fala, os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria, e agora sobre os homens, e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. Então, os espíritos que estão habitando esse mundo, eles estão evoluindo, se depurando, moralmente progredindo. Então, nos dois sentidos, física e espiritual, que o mundo está se desenvolvendo, está progredindo. E até mesmo fisicamente, no caso do ser humano. Pega um desenho, né? Ou pega uma figura que é a partir de um esqueleto do homem das cavernas, e pega agora o esqueleto de alguém que nem precisa, né? É só pegar uma fotografia que está cheia de gente já hoje na condição de ser humano do século XXI, né? Compara os dois e vê que evolução que teve. Então, houve uma evolução sensível, né? Está na cara. Então, nós evoluímos fisicamente, o mundo materialmente, nós moralmente, intelectualmente. Então, é uma evolução constante. Nós estamos evoluindo. Isso é inegável, né? A felicidade está na razão da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem é o resultado do avanço moral dos espíritos. Então, só vamos ser felizes se a gente evoluir moralmente. E para a gente evoluir moralmente, a gente tem que ter um comportamento de predominância do bem sobre o mal. Então, eu sei que... Estou pegando o exemplo do tráfico, porque é uma coisa que já desde algum tempo que está na nossa sociedade, né? Então, a partir do momento que nós
temos essa predominância do bem sobre o mal, a gente não vai ter esse tipo de coisa. Vai acabar. Naturalmente. As pessoas não vão fazer mais o que faziam antes. Quantos de nós não temos esse conhecimento? A gente fazia coisas antes que hoje não faz mais. Por quê? Porque a gente percebe que está errado. Às vezes é uma coisinha desse tamanho, às vezes é muito grande, mas o fato é que já não está mais fazendo. E isso é bom. Ah, mas espera aí, ele não vai pagar pelo que já fez? Não é pagar, ele vai corrigir a rota dele, mas vai se melhorar. Já está se melhorando, já não faz mais aquilo que fazia. Né? Vai saber agora, eu estou falando uma vida, né? Nós, o quanto já mudamos. Né? O que antes a gente achava que era correto, hoje a gente fala, não era certo aquilo. E passa a não fazer mais. Agora, e de uma vida para outra? Quanto será que a gente já não aprontou, né? E que já não apronta mais nessa vida? Então, nós estamos melhorando a cada momento, a cada vida, a cada minuto. O progresso intelectual não é suficiente, pois com a inteligência podem fazer o mal. Então, é por isso que os espíritos falaram para Kardec, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, tem que praticar o bem para evoluir moralmente. E tem que se instruir para que a gente tenha inteligência, desenvolva mais e mais a inteligência. Então, a união desses dois progressos, né, intelectual e moral, isso vai nos mandar para frente, vai nos projetar para frente. Porque só a inteligência não basta. Quantas pessoas inteligentes a gente sabe que estão voltadas para o mal? Em todas as áreas que a gente conhece. Tem um exemplo em cada lugar do mundo. Então, a gente vai lá, pega uma notícia e vai ver a pessoa que fez um dano muito grande. Era inteligentíssimo, mas não tem moral. É uma moral muito atrasada. Então, a inteligência sozinha não é grande evolução. Ela precisa evoluir também junto com a moral. Então, logo, um mundo, agora já está falando do mundo, me encanta essa parte do estudo, porque é a nossa realidade mais pura. Mas vamos lá. Então, logo, o mundo chegue a um dos seus períodos de transformação que o deva elevar na hierarquia, mudanças ocorrem de sua população encarnada e desencarnada. Vamos lembrar que o mundo tem uma população, o mundo é redondinho, né, tal. Ele tem aqui, ancorado nele, ligado a ele, nós temos duas populações, encarnados e desencarnados. Então, aqui, estamos aqui, todos juntos. Então, essa que a gente vê está encarnada. Essa que a gente não vê são espíritos que cedo ou tarde reencarnam ou vão embora daqui, como a gente vai ver. Então, quando o mundo, logo que ele chegue num patamar onde ele já está subindo na hierarquia dos mundos, porque a população, a humanidade está em torno dele, já está muito mais voltada para o bem do que para o mal, né? Então, mudanças ocorrem em sua população encarnada e desencarnada. Mas que mudança? Vamos ver. É então que acontecem as grandes emigrações e imigrações. Isso a gente já falou na raça adâmica, tudo lá, né? No capítulo anterior que a gente estudou. Mas olha só, é nesse momento que começa a sair gente e chegar gente no mundo. Gente que eu falo espíritos. Saem espíritos que não vão poder reencarnar mais nesse mundo, na condição que eles estão, né? E chegam gente como oportunidade de melhoria, como se fosse uma promoção. Olha, você foi promovido a um mundo melhor. E é esse mundo. Um mundo quando atinge um grau
de transformação. Subiu na hierarquia dos mundos. Então, mundo é que nem sala de aula. Tem para todo tipo de aluno. Desde o primário, pré-primário, na verdade, é fundamental, né? Antes do fundamental, o jardim de infância, né? A escolinha, a creche, né? Então, tem desde isso aí, vai subindo, aí tem aquele do segundo grau, né? Tem a da universidade, tem da pós-graduação, doutoramento, e tem mundo para todo tipo de necessidade humana, necessidade espiritual. E, na verdade, mundos são isso, salas de aula, escolas, para que a gente venha aprender, para que a gente venha progredir. Não tem outra coisa, não tem outra explicação. Agora, o que nós estamos aprendendo? Estamos aprendendo a permanecer no mesmo lugar que nós estamos, repetindo de ano? Ou a gente está se esforçando para que a gente suba para mundos superiores? É duro do jeito que a gente está, na situação que a gente se encontra, onde o mal ainda nos compraz. Fala da população inteira, né? Da humanidade inteira. A maioria é isso. Eu me lembro de um comentário da minha filha caçula, né? Ela era pequena, ela falou assim, eu não quero ir para o mundo melhor, não. Lá não deve ter festa, não deve ter nada. Eu quero ir para um mundo mesmo que tenha festa, que tenha baile, que tenha... Só que, naquele momento, para ela, a festa, o baile, era importante. Hoje não é mais. Hoje ela é mãe, né? Tem filhos, tem esposo, tudo. Hoje ela tem um outro conceito da vida. E isso que a gente falava, da transformação, coisas que antes eram importantes para a gente, hoje já não é mais. Então, esse é um exemplo. Tem coisa que a gente já não dá mais bola, já não nos serve mais, né? Então, vamos lá. Aí já começam as grandes emigrações e imigrações, né? Aqueles que, apesar da sua inteligência e saber, perseveram no mal, em sua revolta contra Deus e suas leis, serão, daí para frente, mais um entrave para o progresso moral posterior, uma causa permanente de perturbação para o repouso e a felicidade dos bons. Ninguém vai dormir sossegado, porque tem ainda gente que está fazendo poucas e boas, está aprontando, está fazendo mal. Então, esses são sérios candidatos a irem para mundos inferiores. Para fazer o quê? Para elevar a categoria daqueles mundos inferiores. Vamos seguir que ele vai falar isso. Ó. É por causa disso que são excluídos e enviados para mundos menos adiantados, mundos atrasados, ou pelo menos mais atrasados que esse mundo que ele estava atravancando, porque ele era inteligentíssimo, ele é inteligentíssimo, mas não tem moral ainda. Tudo que ele usa, a inteligência, é para o mal, para fazer o mal para as pessoas. Então, ele está pesando na economia espiritual. Ele não pode mais ficar aqui. Ele vai ter que achar outro mundo para ele. E ele vai ser enviado para esses mundos. Quem conhece, né, e Kardec não falou disso, por quê? Porque na época não tinha sido, como tudo que nós falamos aqui, né, o Espiritismo ele progride. Então, com esse progresso, nós ficamos sabendo dos exilados de Capela. Capela é um sistema, né, um sistema solar, que está na constelação de Cocheiro. Imagina, outra constelação. Aqui nós estamos na Via Láctea. O Cocheiro, a constelação do Cocheiro, está muito longe daqui. E tinha mundos lá que estavam, né, elevados já a mundos, assim, na hierarquia, né, mundos melhores. Mas tinha lá uns entraves, tinha gente lá que ainda continuava perseverando no mal. O mal predominava na conduta deles. Aí fala assim, meu caro, você está atrapalhando aqui. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos te mandar para a Terra, que lá está precisando de um empurrão. Lá não descobriram nada ainda, mal descobriram fogo, a roda. Então você vai lá dar um empurrãozinho intelectual para aquela turma lá.
E com o que você aprendeu, você vai poder contribuir. Mas eu vou te avisar, lá a barra é pesada, porque não inventaram nada ainda, você vai ter que inventar. Não tem conforto, não tem nada. Imagina no Egito, porque a única explicação para o Egito ser tão avançado em muitas ciências era isso, porque os corpos foram forjados aqui, mas o espírito veio de fora. Então veio para cá, naquele areal escaldante, falta de água, falta de tudo, ainda bem que tinha um rio lá, né, o Rio Nilo, então estava numa situação muito difícil, tinha que inventar tudo. Mas essa era a condição. Não quer aderir ao bem lá naquele mundo, lá no sistema de capela? Então vai para outro lugar, um lugar onde ele possa contribuir. Alguns deles, quer dizer, muitos deles, fizeram a tarefa, fizeram o certo aqui e voltaram para o mundo de onde vieram. Alguns permanecem aqui e outros vão para mundos inferiores. Se já não foram, vão para lá. Porque é uma mecânica normal, é um procedimento normal. Imigração, né? É isso. A partir do momento que o mundo atinge um patamar, vai ter gente indo embora. Não aconteceu muito até agora, por quê? Porque a condição era a mesma de todo mundo. Né? Gente voltada para o mal. Então, esses que estão aí arrumando guerra, esses que estão arrumando fome para grande número de pessoas, que estão submetendo a trabalhos aí escravo, tudo isso, essas pessoas, por mais inteligentes que sejam, elas não têm a moral desenvolvida. Então, se esse mundo, como é o que acontece normalmente, evolui, essa turminha não vai ficar, não. Não vai ter lugar para eles. E vai vir gente que recebeu essa promoção vindo de um mundo inferior, vindo para cá, porque ele já vem com a vontade de querer mudar. Ele já aprendeu lá, nesse mundo inferior, e quer vir para cá. Então, essa troca daqui para lá, de lá para cá, está baseada na moral e no estágio em que o mundo está. A partir do momento que ele se eleva, quem tiver atravancando o progresso não vai ficar. Então, agora, mais e mais é um movimento que está acontecendo. Então, tem muito espírito saindo daqui. Saindo da onde? Não só desencarnando e se assaindo, ou ainda estando na erraticidade, né, que não encarnou aqui, mas como espírito já está saindo da população do orbe terrestre. Né? Então é isso, que ele está perturbando né, para que dá o sossego, né, para aqueles que são candidatos a serem bons, né? Então é por isso que, né, é por causa disso que estão sendo excluídos, que são excluídos e enviados para mundos menos adiantados. Lá eles aplicarão a sua inteligência e a intuição de seus conhecimentos adquiridos para o progresso daqueles entre os quais são chamados a viver, ao mesmo tempo que expiarão em uma série de existências penosas e por um trabalho árduo suas faltas passadas e seu endurecimento voluntário, porque se ele é ignorante, ele tem responsabilidade relativa, lembra? A gente falou disso aí, né? Então, hoje, o nosso mundo de provas e expiação é esse mundo que vai ser desses espíritos, porque aqui vai mudar, aqui vai melhorar. Olha que beleza. Não tem segredo, não tem nada anormal, não tem nada que seja assim absurdo. É isso. Estamos aqui para aprender. E vamos aprendendo, e vamos melhorando, e vamos nos melhorando, né? E aqueles que estão à nossa volta também, e vai. Então, aí chega o momento que o mundo atinge uma posição melhor, uma posição hierárquica melhor, mais evoluída. O que serão eles entre essas populações novas, ainda na infância da barbárie,
senão anjos ou espíritos caídos enviados em expiação? Aí Kardec toca no ponto, anjos caídos ou decaídos. É isso, estavam numa situação melhor e por iniciativa própria, por endurecimento voluntário, foi para o mundo inferior. Agora vem também uma explicação muito boa. A terra de onde foram expulsos não será para eles um paraíso perdido? Será que agora não estamos falando de Adão e Eva, indo saindo do paraíso, sendo expulso do paraíso? Mas não assim na figura de um homem ou uma mulher somente, mas de raças inteiras, né? Ou ainda picado, e um daqui, outro de lá, outro daqui, de lá, e aí vai, também a mesma coisa, são expulsos e são caídos. Caídos onde? Sai de um nível e vai para outro, mas nível que faça com que ele evolua, e não o contrário. O espírito ele tá naquele patamar, ele não regride, né? Senão seria um contrassenso. Aí fala, opa, não está fazendo, né? Assim, não está consoante com o que a gente tem aprendido. Não seria para eles um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato, onde vão ficar relegados durante milhares de séculos, que é a nossa condição aqui. Nós estamos aqui de mundo em mundo aí para se progredir milhares de séculos, até o dia em que merecerão, ou que terão merecido a libertação, que é isso, que vai chegar um dia que nós vamos estar felizes, seremos espíritos felizes. A vaga lembrança intuitiva que conservam é para eles como uma miragem distante, que os chama aquilo que perderam por sua falha. Eu quero voltar para o paraíso de onde eu saí, o mundo de delícias. Onde vim parar aqui? No meio do deserto. Eu não estou falando de Las Vegas, estou falando daqueles que foram expulsos, os egípcios daquela época, né? De séculos antes de Cristo, foram parar no meio da areia, no meio do deserto. E tudo aquilo que eles tinham. Então, eles veem aquilo como uma miragem. Não, eu quero aquilo de volta, eu quero voltar. Aí bate aquela tristeza. Não, eu quero voltar para lá. Não sabe, né, de onde que é, mas sabe que veio de algum lugar, ou sente que está no lugar errado, sente que não queria esse sofrimento todo pelo qual ele está passando. A vaga lembrança intuitiva que conservam é para eles como uma miragem distante que os chama aquilo que perderam por sua falta, por sua falha, por sua responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo que os maus saem do mundo que habitavam, serão substituídos por espíritos melhores, vindo da erraticidade, estão desencarnados, né? Desse mesmo mundo ou de um mundo menos avançado. É uma promoção, né? Uma melhoria, é um lugar melhor, o qual tiveram o mérito de deixar e para os quais sua nova morada é uma recompensa. Está vendo? É isso que é bom, né? Aqui ele está usando a palavra recompensa, mas seria o melhor meritório, né? O seu merecimento. Ele fez por conquistar aquilo. Ele merece. Então ele vai para um mundo melhor. A população espiritual, estando assim renovada e purgada de seus maus elementos, ao fim de algum tempo, o estado moral do mundo se estará melhor. Então podem acreditar. Esse mundo aqui está a caminho da evolução, como diz o livro de Emmanuel, a caminho da luz. Então, nós vamos cada vez mais nos melhorando. E esse mundo vai ser um mundo muito melhor. Vamos ter paciência e vamos trabalhar. Trabalhar na modificação individual nossa, né? E daqueles que estão à nossa volta. Mas peraí, como é que eu posso fazer o bem e melhorar todo mundo? Eu sou só um. Tá?
Um aqui, outro ali, devagarinho, né? A gente que tem agora essa experiência da Covid, a gente sabe que de uma pessoa infectada, o mundo praticamente todo, né? A pandemia se instalou no mundo. Então, muita gente foi infectada. Uma pessoa. Então, tá aí. Se esse exemplo vale também para a melhoria do mundo, né? Ah, já falamos tudo isso aqui, né? Então, a população espiritual, estando assim renovada e purgada de seus maus elementos, né? Não tem jeito. Isso é lei. Está atrapalhando, vai embora, né? Ao fim de algum tempo, o estado moral do mundo se estará melhor. Essas mudanças são, às vezes, parciais, isto é, limitadas a um povo, a uma raça, em outros são gerais, quando o período de renovação chega para o globo. Então, tanto pode ser um grupo que vai, grupo de espíritos, desencarnou, tudo lá vai, né? Ainda que vá, hoje vai um, amanhã vai outro, depois amanhã, tá? Não é que vai ter um desencarne coletivo, não é isso, não. Mas vai saindo daquele grupo, e vai para esse mundo, onde ele vai ajudar no progresso. Em outros casos, é um daqui, outro de lá, outro de outro, do local distante e tal. É assim, porque está fazendo mal isoladamente, e não como todo um grupo enorme, né? Então, não importa como ou que situação estão essas pessoas, ou esses espíritos, vai embora daqui. Por isso, vamos ter paciência de novo, né? E vamos trabalhar para a nossa melhoria. Para que a gente também não seja um daqueles que vai no comboio aí para outros mundos. Já basta, já passamos por isso. A gente está aprendendo. E acho que a gente já aprendeu, né? Hoje a nossa situação não é das piores. É bem melhor do que já foi antes. A raça adâmica tem todas as características de uma raça proscrita. Proscrita é banida, né? Foi expulsa, né? Então, é isso que ele volta a falar no capítulo anterior. A raça adâmica é isso. É gente que saiu de um lugar e foi para outro, que foi expulso de um lugar bom para ir para um lugar íngreme, um lugar difícil de trabalhar, difícil de viver, difícil de reproduzir. Vai voltar a ter 30 anos de idade, assim, como expectativa de vida. Hoje, a situação do planeta permite que a gente vá muito mais além do que 30 anos. Só eu que estou falando para você, tem mais que o dobro disso. Então, a expectativa de vida lá daquela Idade Média para trás era muito pouco. As pessoas desencarnavam rapidinho. Precisavam, inclusive, dessa rotatividade de gente. Não tinha tanta gente no mundo, precisava aprender mais, né? Aprender mais rápido. Então, vinha, e a reencarnação é isso, né? É esse aprendizado. Então, os espíritos que dela fazem parte foram exilados da Terra, já povoada, mas de homens primitivos, mergulhados na ignorância, e que eles tiveram a missão de fazer progredir, trazendo as luzes de uma inteligência desenvolvida. Então, quem que descobriu o fogo? Muito provavelmente um espírito que reencarnou e já sabia, tinha com ele a intuição de como é que ele podia desenvolver o fogo e para que serviria. Chega de comer carne crua, chega de comer alimento cru. Vamos comer agora cozidinho, bonitinho, tal, né? Que dá, inclusive, propaga menos doenças, estraga menos o alimento e vai nos dar uma melhoria na qualidade de vida, vai prolongar a vida, tudo. Tá vendo? Todo esse programa, com fogo, só tendo ali essa descoberta. Nossa, tá difícil pegar uma coisa de cada vez, tal. Vamos inventar a roda. Vamos inventar a alavanca para poder levantar um peso grande. E aí vai. O conhecimento cada vez mais progredindo, o conhecimento cada vez mais
aumentando. Não será esse, como efeito, o papel que essa raça desempenhou até os nossos dias? Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde saíram estava mais avançado que a Terra. Mas esse mundo, devendo entrar em uma nova fase de progresso, e esses espíritos, ante sua obstinação, sabe, aquela teimosia de fazer o mal, né? Ficaram deslocados, né? Não querendo colocar-se à altura, ficaram deslocados, tornando-se um entrave à marcha providencial das coisas. Está atrapalhando? Vai embora. Você está travancando o progresso, você é um entrave para o progresso desse mundo. Vai embora. É isso. Saiu de lá, veio para mundos inferiores. A exemplo nosso. Vai saber se a gente também não... Bom, eu arriscaria dizer que sim, né? Mas vamos ser otimistas, vamos falar que não, foi um acidente que a gente está aqui, né? Eu vou ainda fazer uma reclamação formal, eu não merecia tudo isso, eu sempre fui muito bom, né? Só que esquece que não teve só essa vida pode ser um anjo, mas na última, ou na penúltima, na antepenúltima, né? Ixi, vai saber. Quanto mais lá para trás, é pior a coisa. É melhor nem saber. Ah, eu queria saber se eu fui um rei, uma rainha, né? Se eu fui alguém de importância e tal. Melhor não saber. Deixa como está. Muito provavelmente não, porque rainhas e reis são poucos e a população é enorme, né? Ainda que a gente vai e volta, quem sabe assumir um posto aí de comando, né? Na realeza, mas não, melhor deixar como está e vamos lembrar que a gente está aqui, tem um motivo, está justo, não tem injustiça nenhuma, ninguém foi injustiçado, está todo mundo aqui, está tudo no lugar certo, né? Então, eis porque foram excluídos, ao passo que outros mereceram substituí-los. Então, que nós sejamos aqueles que vamos substituir aqueles que saíram de mundos melhores do que esse. E, de preferência, que a gente tenha ajudado a nossa família, nossos amigos, gente que a gente ama, a crescer também e nos acompanhar para lá, para formar uma família naquele mundo. Mas minha família está tão atrasada, vamos fazer o seguinte, eu vou postergar minha ida para um mundo melhor, porque eu quero ajudar a minha turminha aqui, pelo menos eles. E mais alguns de quebra, que no acidente ali de fazer o bem, a gente acaba fazendo, tal. Então é isso. Vamos fazendo bem em torno né, assim, das pessoas em torno da gente, porque ninguém evolui sozinho. Ninguém. Nós somos sociais, justamente para isso. Para que a gente viva em sociedade e melhore a sociedade. Ao relegar aquela raça sobre essa terra de labor e de sofrimentos, Deus teve razão de lhes dizer: dela tirarás o teu alimento com o suor do teu rosto. Isso é bíblico, né? Está lá. Então, isso tudo é explicação, né? Quer dizer, essas colocações, esses dizeres, né? Orientações e tudo, se a gente entender de forma, assim, autônoma, né? Como a gente viu ali, sabe, usando a inteligência, usando o critério, a razão, a gente vai entender que sim, teve paraíso, teve Adão e Eva, mas tudo de forma simbólica, né? E aí vem essa migração, imigração, imigração, tudo parte do processo de aprendizado. Em sua bondade, prometeu que lhe enviaria um Salvador, isto é, aquele que deveria esclarecê-la a respeito da rota a seguir para sair desse lugar de miséria, desse inferno, e encontrar a felicidade dos eleitos. Então, dentro do planejamento todo para a evolução desse mundo, viria um Salvador. Primeiro para arrebanhar todos eles e trazer para cá, né? Todos eles não, todos nós, né? E trazer para cá. E depois cuidar da gente e estar aqui o tempo todo. Ah, Jesus voltará. Ele não vai voltar. Ele nunca saiu de perto da gente.
Ele nunca saiu da responsabilidade que ele assumiu desde que juntou todos nós aqui. Ele está aqui todo o tempo. E se utiliza dos homens que vão evoluindo para ajudar outros ainda, e vai ajudando outros, e vai melhorando. E isso está fazendo com que nós tenhamos sucesso. Mas está demorando, claro, a gente não tem pressa em se melhorar, por isso que não melhora rápido. É respeitável. Deus respeita a gente, por quê? Porque a partir do momento que a gente conquistou o livre-arbítrio, nós ditamos o nosso passo, a velocidade da nossa evolução. Se eu quero continuar do jeito que eu estou, está gostoso. Esse mundo está cheio de baile e festa, né? Exemplo lá da minha filha, né? Criança ainda. Aqui tem tudo que a gente precisa, porque isso nos compraz, né? Isso nos faz feliz, isso nos completa. Assumir assim, posições mais elevadas, prestígio. Eu sou uma celebridade, eu não quero abrir mão disso, isso me faz bem. Nossa, eu tenho um orgulho que é maior do que eu, um ego. Eu preciso que me alimente o ego. Então, pronto, aqui é o lugar perfeito. Então, tem de tudo aqui para a gente realmente ficar o tempo que quiser. Só que, silenciosamente, está melhorando. Alguns através de uma dor intensa, outros através de fazer o bem intensamente. Então, está melhorando. E Jesus é isso. Nos trouxe para cá e nos auxilia, sendo essa verdadeira âncora de salvação. O Cristo não só ensinou a lei, quando ele veio para cá, mas deu exemplo prático dela, por sua mansuetude, sua humildade, sua paciência ao sofrer, sem murmúrios, os tratamentos mais ignominiosos e as maiores dores. Ele não reclamou, passou por tudo. Então, não dá nem para a gente falar assim, nossa, minha dor é... Não tem ninguém que passou uma dor pior que a minha. Tem. E quietinho ainda por cima. E pediu para perdoar ainda aqueles que estavam fazendo, assim, ele passar por aquela dor. Então, nós não temos que reclamar de nada. Se a gente está passando por algumas dificuldades, pode ter certeza, a gente não combinou isso aí. Para que uma tal missão, a missão de Jesus, fosse cumprida sem desvios, era preciso um espírito acima das fraquezas humanas. Esse não foi corrompido. E é isso que ele falou. Se a gente ainda não está num nível que a gente não seja corrompido, a gente vai falhar, vai falir. Então, quando Jesus deixou o mundo, ele falou, eu venci o mundo. Mas como? Era uma briga? Não, eu não me deixei levar por esse mundo do jeito que ele é. Eu não fali, eu não falhei. Então, cresceu mais um pouco ainda. Ele que já estava num patamar muito elevado, progrediu um pouco mais. Ah, então é assim que progride? Progride fazendo bem, sofrendo, e tem muitos jeitos, mas está sempre progredindo. Nossa, então Jesus tem mais que progredir ainda. Como é que pode? Pode. E quando ele falou, vocês farão o que eu faço e muito mais, ele falou que no estágio que ele se encontrava, nós vamos alcançar ele, naquele estágio. Mas certamente, quando a gente chegar naquele estágio, ele já vai estar muito mais à frente. Porque ele vai continuar progredindo. Então, nós temos uma bússola, nós temos uma referência que é a melhor de todas. Mas seguir ele não é fácil, não. Ele fala, pega a sua cruz e me siga. Eu não posso ficar aqui, escorar minha cruz e ficar por aqui mesmo. É tão bom aqui. Bom no sentido assim, né, de eu fazer o que eu quero. Então, é difícil.
Mas vamos lá. É igualmente com vistas a fazer a humanidade avançar, num sentido determinado, que os espíritos superiores, sem ter a qualidade do Cristo, encarnam de tempos em tempos sobre a Terra para cumprir missões especiais que também são proveitosas para o seu adiantamento pessoal, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Então, está cheio de espírito vindo aí. Vira e mexe, aparece um. Nossa, de onde apareceu esse anjo? Não, é um espírito que veio nos ajudar pelo exemplo, pelo bem que faz, para que a gente possa seguir de exemplo, seguir adiante, né? Então, aí a gente pega um Gandhi, um Sócrates, uma Madre Teresa de Calcutá, né? Um Francisco de Assis, um Bezerra de Menezes. São espíritos que já atingiram outro patamar, que vêm aqui, que não são, assim, não tem risco. Risco tem, né? Mas com grande possibilidade de sair daqui não corrompido, sair melhor do que chegou e ajudar quem ficou, né? Ou quem vai junto com ele, enfim. Mas é assim. Então, vira e mexe, tem espírito vindo aqui para nos ajudar. E alguns vêm, a gente que faz? Crucifica. Manda para algum lugar aí isolado. Então, quantos profetas não vieram aqui que foram crucificados, que foram mortos, que foram vilipendiados? Suponhamos que a alma de cada homem seja criada no ato do nascimento de seu corpo, né? Aquilo, a gente já viu isso aí, mas está aí Kardec de novo, sempre revisitando, né? Eu acho chique essa palavra, mas revisitando, voltando de novo ao que ele já falou, para que a gente fixe bem, né? Então, o espírito, a alma criada junto com o nascimento do corpo, e que ela não faça mais que aparecer e desaparecer na Terra, não havendo nenhuma relação entre aquelas que vieram, desde Adão, né, até Jesus, nem entre as que vieram depois, sendo todas estranhas, isoladas umas das outras. Então, imagine, se não tem vínculo nenhum com o outro, né, vão nascendo e tal, agora vem a pergunta, né? A promessa de um Salvador feita por Deus não poderia se aplicar aos descendentes de Adão, se as suas almas ainda não estivessem criadas. Então, não dá. Vai culpar o quê? Vai fazer pagar que crime? Porque não tem nada a ver, foi criado naquele momento. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, era preciso que elas pudessem se aplicar às mesmas almas. Nós, os mesmos. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, nesse ir e voltar, que são as reencarnações, é que nós aprendemos. É que nós temos vínculo com o passado das pessoas e tudo, e é nós mesmos, né, e seguir vinculado. Então, não tem um esquecimento espiritual. Esquecimento durante a encarnação existe como ferramenta de facilitar o nosso aprimoramento, né? Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras, já vimos isso aí, né? Então, mas vamos ler de novo, né? Pudesse corresponder às palavras de Deus, era preciso que elas pudessem aplicar às mesmas almas. Se essas são novas, se essas almas foram novas, foi criado junto com o corpo, não podem estar manchadas pela falta cometida pelo primeiro pai, que as religiões, ou algumas delas, né, uma, fala de Adão e Eva, que seria apenas um pai carnal e não espiritual. Senão, Deus teria criado almas maculadas por uma falta que não cometeram. O pecado original. Como é que a gente já vem aqui com o pecado de alguém que cometeu o crime, né? A doutrina vulgar do pecado original implica na necessidade de uma correlação entre as almas do tempo do Cristo
e as almas, né, do tempo de Adão, e, por consequência, da reencarnação. Então, a lógica da reencarnação é isso. Esse aprendizado, esse vínculo que nós temos, essa melhoria ao longo do tempo, tudo, só a reencarnação para explicar. Dizendo que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados da Terra, ou na Terra, exilados aqui na Terra, vieram da Terra, no tempo de Adão, e que estavam maculadas pelas faltas que haviam excluído, que as haviam excluído de um mundo melhor, essa seria a única interpretação racional do pecado original. Pecado próprio de cada indivíduo, cada espírito, e não o resultado da responsabilidade pela falta, né, cometida de um outro que jamais conheceram. Eu não conhecia Adão e Eva. Pensando bem assim, né? Digamos que fosse essa linhagem. Adão e Eva e depois todo o resto da humanidade, né? Então, eu não conhecia ele, como é que eu vou pagar por um crime que ele cometeu? Não tem lógica. Afirmando que tais almas ou espíritos renascem diversas vezes na Terra, na via corporal. Corporal é uma via, é uma ferramenta, um instrumento para progredir e se depurar. E que Cristo veio para as esclarecer, não apenas suas vidas passadas, mas também as vidas futuras. Ele falou da vida passada, esclareceu. E ele falou, tá bom, agora que vocês já sabem o passado, vai e projeta lá na frente. Pensa na vida futura, ou nas vidas futuras. E somente assim estará sendo dada a sua missão um papel real e sério, aceitável pela razão. Então é assim, a gente aceita pela razão. Olha o item 48. Isso é real, aconteceu e agora ele usa como exemplo. Um exemplo familiar, marcado por sua analogia, trará melhor compreensão sobre os princípios que acabaram de ser expostos. Familiar por quê? Porque tinha a ver com a França. Então, ele escreveu, naquele momento, para franceses. Não é que escreveu para franceses. O ambiente era a França, né? Então, para ele, a França era familiar. No dia 24 de maio de 1861, a fragata, né, um navio Ifigênia, conduziu a Nova Caledônia, que era uma colônia francesa, uma companhia disciplinar composta de 291 homens. Então, foi lá, navio com 291 homens, para aquele lugar, aquela ilha, né, Nova Caledônia. O comandante da colônia lhes endereçou à sua chegada uma ordem do dia assim concebida. Ele falou assim, estava chegando aquela turma, 291 homens, aportou ali. Ele fala assim, olha, vocês, colocando o pé sobre esta terra longínqua, tão longe da França, já cumpristes o papel que vos está reservado. Colocou aqui já o pé, já pronto, já cumpriu o papel. A exemplo de nossos bravos soldados da marinha, servindo sob vossos olhos, vós nos ajudareis a levar com clareza ao meio das tribos selvagens da Nova Caledônia, daquele lugar, daquela ilha, né, a bandeira da civilização. E aí, não é uma bela e nobre missão? Eu pergunto para vocês. Vós a cumprireis dignamente. Escutem a voz e o conselho dos vossos chefes. Estou à frente deles, estou à frente dos chefes de vocês. Que minhas palavras sejam bem entendidas. A escolha de vosso comandante, oficiais, suboficiais e cabos é uma segura garantia de todos os esforços que serão tentados para fazer de vós excelentes soldados. Digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se quiserem ficar por aqui. Se quiser voltar, não tem problema, mas se quiser ficar aqui também está tudo bem. Então, vocês têm tudo para serem honrados, para cumprir o que vocês vieram fazer aqui. Vocês têm qualidades para isso. Continuando.
Vossa disciplina é severa, e deve ser colocada em vossas mãos, ela será, essa disciplina, né? Ela será firme e inflexível. É bom que saibam disso. Como também será justa e paternal, e saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Então, esse comandante, esse que está acima de todo mundo, né, que é esse que estava falando, vai ser, né, ele é justo e paternal, né? Mas ele sabe distinguir o vício da degradação. Eis aí homens expulsos de um país civilizado, expulsos entre aspas, porque eles foram mandados, enviados para lá. Querendo ou não, mas não importa, são soldados, tem que ir para onde a pátria manda, né? Eis aí os homens expulsos de um país civilizado, a França, por sua má conduta. Digamos que eles estavam lá. Agora ele está trazendo para a realidade dos exilados, desses espíritos que não levam a sério o compromisso. Eis aí homens expulsos de um país civilizado por sua má conduta e enviados como punição para o meio de um povo bárbaro. O que lhe diz o chefe? Vocês infringiram as leis de seu país. Lá causaram. Agora ele está vendo a tradução, né? O exemplo dessas pessoas que foram para Nova Caledônia. Agora ele está falando assim, ó, é lá daquele mundo. Aí, aqui nesse mundo, o chefe recebe eles e fala: vocês infringiram as leis de seu país, seu mundo. Lá causaram perturbações e escândalos. E então foram expulsos e os enviaram para cá. Os enviaram para cá. Mas poderão resgatar seu passado pelo trabalho, criar uma posição honrada e tornarem-se honestos cidadãos. Vocês têm uma bela missão a realizar: levar a civilização para tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e e saberemos distinguir os que se conduzirem bem. Então, essa é a situação traduzida, né? Como se fossem pessoas exiladas, expulsas daquele mundo. Para esses homens colocados no meio de selvagens, a mãe pátria não será um paraíso perdido por suas faltas à rebelião à lei? Então, a França não seria um paraíso perto daquele lugar onde só tem bárbaros, só tem pessoas sem educação, sem conhecimento, sem classe, sem nada? Sobre essa terra longínqua não são anjos decaídos? Não é como se decaísse, né? A linguagem dos chefes, a linguagem do chefe não é a que Deus utilizou para falar aos espíritos exilados sobre a terra. Haveis obedecido minhas leis. Haveis desobedecido minhas leis, e é por isso que vos expulsei do mundo onde poderíeis viver felizes e em paz. Aqui sereis condenados ao trabalho, mas podereis, por vossa boa conduta, merecer o perdão e reconquistar a pátria perdida, isto é, o céu. A linguagem lá, bíblica, né? À primeira vista, a ideia de decaídos parece em contradição com o princípio de que os espíritos não podem regredir. Mas é necessário considerar que não se cogita de um retorno ao estado primitivo. Então, isso ele deixa claro, Kardec deixa claro. Escuta, anjo decaído não significa que ele vai voltar à barbárie, ao estado primitivo. Nada disso. Vai perder os privilégios que tinham, né? O conforto que tinham, as companhias que tinham, e vão para um mundo inferior. Aí é decaído, quanto ao mundo que vão estar. Mas o que vocês conquistaram continua seu, isso é de vocês, é de cada um de nós. O espírito, embora em uma posição inferior, para o mundo inferior, né, que ele vai, não perde nada daquilo que adquiriu, não perde nada daquilo que conquistou. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo,
qualquer que seja o meio onde seja colocado. Então, ele é aquilo que é e pronto. Está na posição do homem condenado à prisão por seus delitos. Certamente está decaído do ponto de vista social, porém, não se tornou nem estúpido e nem ignorante. Então, ele não retrogradou, ele só está no lugar que ele não queria estar. E, finalmente, o último item de hoje, podemos crer que esses homens enviados à Nova Caledônia, né, um exemplo, né, vão se transformar subitamente em modelos de virtude. Então, rapidinho, instantaneamente, pronto, vai virar espírito puro? Você acha que vão desistir de repente de seus erros passados? Seria preciso não conhecer a humanidade para supor isso. Porque é o que estamos fazendo aqui. Ninguém que veio aqui na Terra, que aportou aqui, virou espírito puro 5, 10 anos depois, durante a encarnação, ou desencarnou, pronto, já vai criar asinha e pronto. Não, né? Como ele falou, seria preciso não conhecer a humanidade para supor isso. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, esses que vieram para cá, exilados, uma vez transferidos para a terra do exílio, não eliminaram instantaneamente seu orgulho e maus instintos. Tiveram que roer corda, aqueles que progrediram, porque tem muito ainda que está aqui e não progrediu. Está fazendo as suas maldades, mas vai chegar um momento que, é melhor você ir embora daqui. Você não está progredindo, então não está permitindo que outros progridam, então é melhor que você se vá. Essa é a mensagem. Esse é o caminho. Esse é o mecanismo. O pecado original, considerado como responsabilidade pela falta cometida por outro, é um contrassenso e a negação da justiça de Deus. Fazer pagar por um crime que ele não cometeu? Que Deus é esse? Onde está a justiça? Como a gente assume, isso a gente aprendeu lá no Livro dos Espíritos, né? Que os atributos de Deus, dentre os atributos de Deus, é a justiça. Então, não tem como ser diferente. É um contrassenso pensar dessa maneira. Nós vamos pagar pelo crime que a gente não cometeu, ou o crime do outro, né? Mas considerado como consequência e resíduo de uma primitiva imperfeição do indivíduo, não somente admitido pela razão, como também a responsabilidade derivada dele está em total conformidade com a justiça. Então, ninguém deve reclamar. Nós estamos aqui realmente passando por essa oportunidade aí, né? E estamos crescendo. Então, na próxima semana, nós devemos entrar na Gênese mosaica, já que a gente terminou aqui de 45, 42 a 50, que eram os itens programados para hoje, e nós acabamos por terminar. Depois a gente entra do item número 1 ao outro, que a gente vai dizer. Vamos tratar dos 6 dias e o paraíso perdido, de acordo com a Gênese bíblica, a Gênese mosaica, tá bom? Que é o capítulo 12. Esse é o nosso tema para o dia 29 de maio, que é a próxima semana, que está aí mesmo, né? Então, era isso que a gente tinha para estudar, e tomara tenha sido de bom proveito, tenha sido inteligível, né? Que dê para a gente entender como é que funciona esse do exílio, né? E vamos nos comportar bem para que a gente não seja exilado, né? Que a gente continue tendo nossas oportunidades aqui, contribuindo para a melhoria do planeta e das pessoas, e, enfim, ajudando nesse progresso. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, pela paciência, e que Jesus abençoe a todos, onde quer que estejam.